Ei, escuta, Ronaldo. Nós somos seres influenciáveis. E com isso nós podemos ser manipulados pelos outros. Hoje eu quero chamar a sua atenção para um detalhe importante que aconteceu por ocasião do julgamento de Jesus. Ouça o relato feito pelo Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículos 9 ao 13. Você pode ler na sua Bíblia depois. Diz assim: Pilatos perguntou: Querem que eu solte o rei dos judeus? Pois havia percebido que os principais sacerdotes tinham prendido Jesus por inveja. Nesse momento, os principais sacerdotes instigaram a multidão a pedir a libertação de Barrabás em vez de Jesus. Pilatos lhes perguntou: Então, o que eu farei com esse homem que vocês chamam de rei dos judeus? Crucifique-o, gritou a multidão. E o trecho que eu quero refletir com você é esse daqui. Nesse momento, os principais sacerdotes instigaram a multidão a pedir a libertação de Barrabás, em vez de Jesus. Vamos analisar um pouquinho o cenário de maneira mais ampla. Barrabás era um criminoso. Havia cometido um assassinato e fez isso durante uma rebelião. Não havia dúvida que Barrabás não era uma boa pessoa. Por outro lado, não havia uma única situação que colocasse em dúvida o caráter e a bondade de Jesus de Nazaré. Aquela multidão que pediu a crucificação de Jesus, que ficou contra Jesus durante o julgamento de Jesus, só tinha ouvido falar bem de Jesus. Repare, menos de uma semana antes, e o Evangelho de Mateus narra isso lá no capítulo 21, Jesus havia sido recebido por uma multidão em Jerusalém. A multidão festejou a chegada de Jesus. A multidão ficou empolgada com a presença de Jesus. Porque tudo isso muda em tão pouco tempo? Por causa da influência dos principais sacerdotes. Eles estavam com inveja de Jesus, eles estavam incomodados com Jesus, mas dissimularam seus pensamentos, suas intenções e colocaram o povo contra Jesus. Nessa história nós aprendemos algumas lições e a primeira delas, a mais fundamental. Nós somos seres influenciáveis. Pessoas que detêm poder, que possuem carisma, que estão em cargos importantes, exercem sobre nós um tipo de atração que racionalmente nós não conseguimos explicar e a gente precisa reconhecer isso. Os pesquisadores da mente afirmam que esses líderes, que podem ser religiosos, políticos ou mesmo celebridades, podem mudar a opinião das pessoas. A opinião popular sempre será suscetível à influência de lideranças carismáticas. E isso traz para a gente uma segunda lição. Nós precisamos conhecer quem são as pessoas que ouvimos, quais são as intenções delas, em que medidas essas pessoas estão comprometidas conosco. No mundo religioso, vale a dica do próprio Jesus. Eu acho que esse critério do Evangelho de João, capítulo 10, é fundamental. Jesus Cristo diz que o bom pastor é aquele que dá a vida por suas ovelhas. Jesus falava dele mesmo, mas também fazia referência àqueles que estão mais preocupados com seus próprios interesses, com seus confortos, com a sua proteção ou, lamentavelmente, com status e poder. Eu sei que esse assunto é delicado, muito delicado, mas a história revela que, diferente do que a gente quer acreditar, não é a maioria das lideranças que está comprometida em promover o bem. Terceira lição. Nós precisamos ser seletivos, criteriosos e críticos na nossa escuta. Dias atrás, uma leitora me mandou um recado, ela estava decepcionada, extremamente irritada com alguns líderes religiosos. E depois de desabafar, ela concluiu: é por isso que eu não piso mais em igrejas. Embora eu entenda essa mulher, a decepção dela levou aquela mulher a fazer uma escolha ruim. Ela abandonou a prática da fé do corpo e em comunidade. E se existe uma razão para a existência das igrejas, a razão é essa: nos levar a viver a experiência do corpo de Cristo, onde aprofundamos o relacionamento e a comunhão. A vida cristã no isolamento é possível.
mas é incompleta. Por isso precisamos, gente, ser seletivos, criteriosos e críticos na nossa escuta. Nós vivemos em comunidade, respeitamos nossos líderes, mas nós temos que possuir discernimento próprio, porque a salvação é individual. Eu sou responsável pelo que eu faço. E se eu sou manipulado por líderes que distorcem a palavra, provavelmente eu não vou ser considerado inocente. E sabe por quê? Porque a própria Bíblia diz, e mais de uma vez, que nós devemos examiná-la, estudá-la, meditar nela dia e noite. A multidão foi influenciada pelos principais sacerdotes porque deu ouvidos a eles. A multidão, se tivesse dotada de conhecimento, teria critérios para discernir que o pedido dos sacerdotes contrariava as próprias leis. Mas a multidão não tinha. E é desconfortável dizer isso, mas eu preciso dizer, parte da multidão segue não tendo critérios hoje. Dias atrás eu escrevi um post no Facebook comentando uma análise do maior teólogo da atualidade que falava sobre o Evangelho de Jesus a partir do seu grande sermão, chamado Sermão da Montanha, as Bem-aventuranças. E ali Jesus revela a essência do viver como filho de Deus. Ser amável, ter paciência, humildade, mansidão e por aí vai. E sabe, eu me surpreendi com as reações. Curiosamente, recebi comentários se opondo a essa verdade bíblica. E alguns um tanto agressivos, detalhe, todos comentários feitos por pessoas que se identificam como cristãs. Desculpem-me, mas quem são essas pessoas? Me parecem parte daquela multidão influenciada pelos principais sacerdotes e que pediu a Pilatos crucifique-o. Querido amigo, querida amiga, nós vivemos sob um jogo constante de influências e isso é parte da existência. Desde quando a gente nasce, a gente está sendo influenciado primeiro por nossos pais, depois pelos amigos, pela escola, pela igreja. E está tudo bem. Essas influências nos formam, afetam inclusive a nossa visão de mundo. As influências nos dão referências. Por isso, nós buscamos também influenciar outras pessoas com as coisas que nós acreditamos. Mas nem todas as influências são boas. Nem todas as mensagens são positivas. Muitas delas são carregadas de intenções perigosas e é disso que eu estou tratando. Por natureza, aquilo que a gente carrega é mal. A gente não carrega o bem. O bem é fruto do Espírito. E por natureza ser mal, as nossas reações, palavras e até mesmo interpretações sobre os fatos podem estar carregadas de egoísmo, de inveja, vaidade, orgulho, vingança. Se a gente não dedicar tempo à busca daquele que é a fonte da vida por meio da oração, do estudo atento das Escrituras Sagradas, a gente não vai passar de número daquela mesma multidão que, influenciada pelos sacerdotes, seguirá crucificando o Cristo ainda nos dias atuais. Que Deus nos abençoe. E se essa mensagem fez sentido para você, curta, comente, compartilhe.